Maravilha, irmão. Primeiro de tudo, eu agradeço a sua confiança de desabafar e conversar e perguntar e tudo mais. Eu não estou acompanhando aí os desdobramentos dessa história do pastor Paulo, não, mas caso se confirmem esses boatos, é muito triste, é muito complicado, é muito difícil, assim, lidar com esse tipo de situação, mas é assim, cara, tipo, o dilema da confiança, seja em pessoas ou em instituições como igrejas, governos, empresas e ajuntamentos de uma forma meio que geral, é sempre um tema muito complicado, assim, tipo, é muito ruim a gente viver num clima de muita desconfiança de tudo e de todos. Então, é importante a gente ter confiança, né? Confiar em Deus e confiar assim um pouco nas coisas de uma forma meio que geral para você não enlouquecer, né? Eu confio que se eu pegar R$ 50 na minha carteira aqui, eu descer ali embaixo, eu consigo comprar uma comida. Se eu começar a perder essa confiança e ficar pensando que vai acabar a comida, vou passar fome, eu não sei o quê, tipo, a vida começa a ficar muito tensa, né, cara? Então a confiança que tudo vai dar certo e que Deus está no comando e que está tudo bem, etc. É uma confiança importante, mas isso também não quer dizer que a gente não possa ter um pouco de pulga atrás da orelha, dúvida, ceticismo e mesmo desconfiança de algumas coisas e algumas pessoas em alguns contextos. Então, o que acontece? Primeiro de tudo, é importante entender que igreja é igual governo, tá? É uma instituição que arrecada, o governo, no caso, arrecada imposto, a igreja arrecada dízimos e ofertas. E dentro dos governos e das igrejas, tem gente boa e tem gente ruim. O mais importante não é isso. O mais importante é que tanto os governos quanto as igrejas têm assim um pouco daquele dilema da centralização do poder. E quando existe entidade que tem poder centralizado, em geral os piores lutam pelos topos, né, pelas posições maiores no topo da pirâmide. Então, em geral, o que acontece? Nas estruturas de poder centralizado, os mais mau caráter geralmente ascendem ao poder. Esse é um dilema, essa é uma falha das estruturas centralizadas de poder. Todas elas basicamente são assim. Você imagina o seguinte, ó, não tem nenhum ser humano no Brasil melhor que o Bolsonaro e melhor que o Lula? Não. Mas por que, assim, com certeza tem. Mas por que, que o poder, o governo, fica meio que oscilando, ou é um ou é outro, e é dois vagabundos, dois débil mentais, dois corruptos? Por isso, cara, porque é os piores que chegam lá. E por que que é assim? Porque as pessoas mais mau caráter, elas estão dispostas a fazer coisas que as demais não estão para chegar ao poder. Então elas passam a perna, elas mentem, elas roubam, elas matam, elas enganam, elas fazem o que precisar fazer, elas fazem alianças sujas, elas fazem tudo o que precisar fazer para atingir o poder. Esse é o problema, entende, irmão? E esse é um problema, essa é uma falha desse tipo de organização. A igreja não é imune a essa falha. Pelo contrário, às vezes você vê assim pastores fantásticos, tem muita gente boa na obra, mas que muitas vezes estão ralando e penando na vida. E os mais mau caráter estão aí com a vida ganha, livre, leves e soltos, entendeu? Porque é assim que funciona, cara. E é uma pena, assim, tipo, a gente se decepciona com isso, mas é o esperado, entendeu? Não é nada fora do esperado. É uma luta por poder, por posição, por status, por dinheiro, por um monte de coisas, né, que essas estruturas centralizadas de poder elas oferecem. E assim sempre foi, assim é e assim sempre será, tá? O mais mau caráter ascende ao topo da pirâmide e fim, cara. Infelizmente é assim. Aí, tipo assim, cara, o dilema de você sustentar
a pirâmide com dízimos e ofertas ou não, é o mesmo dilema de você sustentar o governo com impostos ou não, entendeu? Tipo assim, é uma discussão que precisa ser feita, mas se você chegar à conclusão que não, aí sempre tem aquela sombra assim, se você sonega imposto, você é um criminoso, se você sonega dízimos e ofertas à igreja, você está roubando Deus, ou não está participando da missão, e aquelas coisas todas. Esses também são dilemas bastante complicados, assim. Eu não sei se a solução desse dilema é descentralizar os recursos, como você propôs aí no seu áudio. Ah, eu vou dar o meu dízimo um mês. Estou usando exemplos aqui que você não citou, só para citar o exemplo. Ah, um mês eu dou para o Daniel Silveira, outro mês eu dou para o Jefferson Araújo, no outro mês eu dou para o Leonardo Gonçalves, no outro mês eu faço um depósito na casa de caridade, no outro mês eu dou na ADRA, ou sei lá, assim, seja lá onde quer que seja, para quem quer que seja que você achar que deve e não deve. Né? Só não manda para Ezequiel Gomes que ele não aceita dízimo, não. Oferta eu aceito, irmão, mas dízimo não. Seja como for, eu só estou ilustrando que assim, será que esse é o caminho de solucionar o problema? Eu acho que não, tá? Eu acho que o caminho, na minha visão, tá? Isso não quer dizer que você deve fazer o que eu acho ou não. Na minha visão, a gente tem duas coisas importantes a fazer nesse tipo de contexto, tá? Primeiro é reter o dízimo e oferta por um tempo, mas não reter silenciosamente. Reter e deixando claro para os líderes por que está sendo retido. Então, manda um e-mail para a associação, ou vai lá falar com o novo presidente, ou vai lá falar com quem quer que seja, e diz assim, ó, irmão, eu não devolvo mais dízimo nessa igreja enquanto as coisas andarem assim, 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 assado. Tá entendido? Olha na cara do tesoureiro e fala isso para ele. Não adianta você ficar quieto, entendeu? Passa 6 meses, você acha que melhorou? Aí eu volto a devolver o dízimo. Beleza. Ou, se você não quiser reter, você dá o dízimo, devolve, faz como você achar que deve, e ainda assim vai lá no tesoureiro reclamar e cobrar e dizer que está errado. Porque o problema é as pessoas darem o dízimo e a oferta e depois deixarem por isso mesmo e tipo, ai, Deus vai cuidar, ai, não tem mais nada a ver com isso, ai, eles que deem contas para Deus. Essas pessoas não têm medo de Deus, cara. Não tem, não estão nem aí. Essas pessoas vivem para esse mundo, cara. Então, tipo, os recursos que seriam para a missão da igreja vão sendo escoados para motel, para prostituta, para homossexualidade, para, sei lá, milhões de problemas aí, para comprar coisa, para carro, casa, viagem, equipamento, sei lá o quê, entendeu? Então, o que deveria ser para avançar a missão acaba sendo para enriquecimento próprio. E claro que essa discussão é uma discussão sempre muito difícil, porque não tem problema o missionário, o pastor, ter coisas, ou viajar, ou ter casa, ou carro, ou coisas XYZ. Você tem uma vida dedicada à missão da igreja, nada mais justo que a igreja te sustentar. Aí o nível de sustento, se ganha bem, se ganha mal, é uma discussão também sempre muito difícil, entendeu? Qual que é o limite? A gente tem que fazer voto de pobreza? Sim, não e por quê? Aí vamos dizer que a gente diga que sim. Então, o pastor tem que ser pobre. Mas pobre quanto? Pobre que ganha um salário mínimo, pode ganhar 4 salários mínimos, pode ganhar 10 salários mínimos. Veja que, por exemplo, tá? No nível de exigência da formação de um pastor, é a mesma coisa que você formar um engenheiro, é a mesma coisa que você formar um advogado, mesma coisa que você formar um administrador de empresas. E no mundo fora da igreja, existem oportunidades de ganho financeiro muito maior do que dentro da igreja. Vamos pensar que a igreja pague 30 mil por mês. Não é essa a realidade, mas vamos pensar que fosse. Todo mundo ganha 30 mil reais por mês na igreja. No mundo, você pode ganhar 100 mil por mês. Sei lá, pensa que um jogador de futebol ganha 1 milhão por mês. Então, tipo, o que acontece? O problema não é você ganhar ou ganhar bem. O fato é, você sempre pode ganhar mais fora da igreja do que dentro. E quem vive da igreja, em tese, deveria entender que pode ganhar mais dinheiro fora. Se está ganhando menos dinheiro dentro, é porque tem um ideal de vida, tem uma missão, tem essa coisa toda, tá? Do chamado de Deus, da igreja, etc.
Então, tipo, a igreja deve funcionar, se ela não deve ser um atrativo para oferecer tipo uma carreira de serviço público, para ter estabilidade, para ganhar rio de dinheiro. Então a igreja não paga 30 mil reais por mês para todo mundo. Mas ao mesmo tempo também o cara que não pode ter um celular, não pode ter um computador, não pode viajar, não pode fazer nada porque é pastor. Essa discussão é sempre muito difícil, irmão. E claro, eu também sei que é difícil, às vezes os irmãos que ganham aí um salário mínimo por mês, devolvem aí 100, cento e poucos reais de dízimo por mês, e ver os pastores com um computador de 5 mil reais, de 20 mil reais, um computador, dependendo aí do tipo de computador que seja. Ou celular de 2, 3, 4, 5 mil, ou terno, ou morando em casa XYZ, ok. Mas aí é um pouco da diferença entre a base da pirâmide e o topo da pirâmide. A base da pirâmide é 1.000 irmãos dando 100 reais cada um. Daí no fim vira 100 mil reais. Entende? Aí quem está lá no topo da estrutura é sustentado para ganhar 100 mil reais. Ainda que naturalmente a igreja não é simplesmente uma pirâmide financeira. Às vezes ela funciona um pouco assim, mas ela não é só isso. É esse cara que está ganhando 100 mil, mas que em tese tem que dedicar a vida dele a estudar, pregar, visitar, evangelizar e milhões de coisas, etc. Que os demais não podem fazer, não querem fazer, não são chamados a fazer, não são habilitados a fazer, etc. Então, cara, esse é o universo de questões que você precisa entender e pensar quando você lida com esse tipo de coisa. Então, eu vou dizer para você que você deve reter o dízimo ou dar o dízimo? Não, eu não vou responder para você essa pergunta. Mas vou dizer que seja lá o que for que você vai fazer, reter ou devolver, vá lá na cara do tesoureiro e fale para ele que você está descontente, que você está chateado, que você não quer ver as coisas dessa forma, entendeu? Vai lá e cobra e etc. E todos os irmãos têm que fazer a mesma coisa, para que esses caras não se sintam confortáveis, porque enquanto esses caras estão lá confortáveis, todo mundo dando dinheiro, ninguém reclamando, ou quase ninguém reclamando, e quem reclama é doido, tá endemoniado, é apóstata do satanás e blá blá blá. Enquanto o papinho for esse e as pessoas comprarem esse papinho, a liderança da igreja vai de mal a pior. E ela também é um pouco do reflexo da própria comunidade da igreja, onde muitas vezes tem gente que está dando dízimo e também está traindo mulher, está tendo caso aí homossexual, está roubando, está mentindo, está fazendo tudo que não presta. Então também essas pessoas acabam que estão representadas nos líderes da igreja. A gente não deve cobrar da igreja perfeição, mas coerência mínima precisa cobrar. E o adventismo não está falhando no ponto simplesmente da falta da perfeição, isso é óbvio. Mas está faltando com a coerência básica. Então tem que bater lá na portinha do senhor Marlington, tem que bater na portinha lá do senhor Ayrton, lá do novo presidente da divisão agora, o Stanley Arco, dos departamentais, de todo mundo, e acompanhar mais de perto o que está sendo gasto, onde está sendo gasto. Garanto para você que a imensa maioria dos irmãos da igreja não faz a menor ideia. A divisão sul-americana é multibilionária, tá? Isso eu garanto para você. E os irmãos precisam acordar e precisam despertar, não para serem infiéis, mas para serem fiéis, para cobrarem essas pessoas, para não deixarem elas viverem de qualquer jeito e não responderem a ninguém. Enquanto a nossa mentalidade for católica, entretanto, infelizmente vai ser como é. Valeu, irmão, um abraço.